Só ele, para me fazer esse convite, eu vim aqui, viu, gente? Essa hora de cara lavada, mas eu falei assim, vou lá passar esse treinamento, porque eu sei que tem pessoas que estão precisando, tem pessoas que vão sair daqui com as suas vidas transformadas, e o melhor, com a decisão tomada. Hoje nós vamos falar sobre sonhos, nós vamos falar sobre decisão, vou compartilhar um pouco da minha experiência, e o Luciano falou algo muito importante aqui, né? Hoje as pessoas não dão valor, esse treinamento aqui é totalmente gratuito, e esse treinamento, ele faz parte de uma das minhas aulas da mentoria. Se você fosse pagar um treinamento desse comigo, você iria pagar R$ 5.000 para você assistir uma aula dessa comigo. E eu estou aqui entregando para vocês, né, um conteúdo riquíssimo, abrindo meu coração. E eu de verdade espero que você aí do outro lado seja tocado, né? Antes da gente iniciar, eu fui ali para o cantinho, falei assim, Deus, que as pessoas que me ouçam hoje, que elas sejam tocadas, que não seja eu, mas que seja o seu Espírito Santo guiando para que haja realmente uma transformação nesse momento que a gente vai estar aqui. Então, já que você está aqui, conecte comigo, deixa o celular do lado, deixa o WhatsApp do lado, deixa o marido do lado, o filho do lado, a comida do lado, concentra aqui. Nós vamos ter poucos minutos, mas às vezes uma palavrinha que eu falo aqui, se você desfocar, você pode perder e pode ser a mudança da sua mentalidade, tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz um PDF para aula, né? Depois vocês podem pedir, eu mandei para o Luciano, né? Eu não preparei slide, então aqui a gente vai usar muito o Flipchart e o PDF que eu disponibilizei está com o Luciano. Depois vocês pedem para ele, eu pede para mim que eu posso estar mandando para vocês, tá bom? Mas concentre aqui porque vocês vão conseguir pegar bastante conteúdo aqui. Então, eu venho de uma cidade muito simples, eu sou nascida no interior de Rondônia, venho de uma família pobre. Eu digo que tem os dois tipos de pobreza. Já começa a notar dois tipos de pobreza: a pobreza mental e a pobreza do bolso. A pior é a pobreza mental. Não porque meus pais eles não quisessem me dar, mas sim porque eles realmente não tinham. Né? A gente vem de uma família muito simples. E ali, eu desde pequena, eu sempre tive muitos sonhos, né? Eu tive muitos sonhos e eu sempre sonhava em ser rica. Quem aqui sonha em ser rica? Coloca aí no chat para mim. Rose, eu sonho em ser rica, eu sonho em ser rico. E eu cresci assim, sonhando em comer melhor. Meu sonho era ir no supermercado, comprar o que eu quisesse comprar, sem se preocupar com o quanto custava. Esse era meu maior sonho, gente. Isso, tem gente colocando aí eu. Então, esse era meu maior sonho. Meu maior sonho, sabe qual que era também? Me vestir bem. Eu ir nas lojas, eu poder comprar uma roupa legal, aí eu ver ali um sapato que custasse R$ 500 e eu falar assim, cara, eu tenho dinheiro para comprar, eu posso comprar. Meu sonho também era viajar. Quem aí sonha em viajar? Coloca aí para mim aí no chat aí. Quero que vocês sejam participativos, tá, gente? Porque para mim saber se vocês estão gostando do treinamento. Então, eu também sonhava em viajar. E pobre, como é que viaja? Pobre não tem tempo e nem dinheiro para viajar. Vocês concordam comigo? Então, essa era a minha vida, sem condição financeira nenhuma. Eu trabalhava de dia para poder comer à noite. Na minha adolescência, eu fui mãe muito jovem, né? Tive um filho, eu engravidei com 14 anos de idade. Então, eu tinha um filho para sustentar. E durante esse processo, eu precisei trabalhar muito. Eu cheguei a trabalhar, inclusive como doméstica, para mim poder sustentar o meu filho naquele momento. Já trabalhei em feira, já fiz muitas e outras coisas que, inclusive, eu nunca compartilhei. Estou compartilhando aqui agora. Mas eu sempre tive um sonho muito grande. Mesmo quando eu estava lá trabalhando de doméstica, eu falava assim, cara, eu sonho em ter uma vida melhor. E eu pensava assim, como que umas pessoas têm tanto e outras pessoas têm pouco? E eu não conseguia entender isso. Mas hoje eu vou ensinar para vocês. Tudo parte de uma decisão. Então anota aí. O primeiro ponto para você realizar tudo que você deseja começa a partir da decisão. Estão conseguindo me ver aí? E falando de decisão, nós vamos trazer aqui para dentro do nosso negócio, tá? Em 2000... Não, eu não lembro exatamente o ano, não vou falar, gente. Há 17 anos atrás, eu fui convidada para participar de uma apresentação de negócio. E essa apresentação de negócio era uma apresentação da Herbalife. E eu relutei para não ir. Inclusive, eu falei que eu não ia por muito tempo. Eu falei para o meu irmão, não vou, não quero. Até que um dia apareceu na porta da minha casa uma BMW. E aí eu perguntei para o meu irmão,
como que funciona isso? Isso me chamou a atenção. A BMW que estacionou na porta da minha casa me chamou a atenção, porque eu era pobre, gente, mas eu não era burra. Falei assim, uma BMW custa dinheiro. Se o meu irmão está metido com isso, eu preciso saber o que que é. Então, eu fui na reunião da Herbalife e ali eu tomei a decisão de empreender dentro do multinível com apenas 21 anos de idade. Eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo hoje que estão na Atlântica, estão cadastrados aqui, mas ainda não tomaram a decisão de fazer o negócio do jeito que precisa ser feito. Rose, o que é tomar decisão? É você fazer por até dar certo. É você fazer até dar certo todos os dias, pelo tempo necessário. Tem pessoas que estão aqui na live que estão me ouvindo que já pensou em desistir, ou talvez até está pensando em desistir hoje. E o que você tem que ter na sua cabeça muito bem claro é que só não vai dar certo se você desistir, se você ficar pelo caminho. Então, a decisão é o primeiro ponto para você realizar todos os seus sonhos. Então, lá atrás, quando eu tinha 21 anos de idade, quando eu falei assim, cara, marketing multinível é a oportunidade para mim sair da pobreza, é a oportunidade de eu dar uma vida digna, uma vida próspera para a minha família. Então, anota aí no seu caderno, eu vou dar uma vida digna para a minha família. Anota aí, se você não está anotando, corre pegar uma folha, corre pegar uma caneta, porque hoje eu vou falar para você o que você precisa fazer para você prosperar na vida e nos negócios, tá? Então, eu tomei a decisão. Eu falei assim, cara, eu vou fazer esse negócio até dar certo. Rose, foi fácil? Não foi fácil. Nada vai ser fácil, mas eu entendi que era muito mais difícil ser pobre. Tem pessoas que falam, porque eu não gosto de vender. Então tu gosta de ser pobre? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Ou você toma uma decisão de você fazer esse negócio para você mudar sua vida por completo, ou você vai continuar pobre. Ou você vai continuar dando pouco para sua família, dando o mínimo para sua família. Você vai continuar sobrevivendo. E eu tenho certeza que você não veio ao mundo para isso. Mas se hoje você não tomar a decisão, você vai continuar na mesma situação que você está. Se você não sair dessa live com a decisão tomada, você vai continuar no PIN que você está. Porque nós temos exatamente a vida que nós merecemos. O que nós temos hoje é o que está na nossa mente. O que está no seu bolso hoje, é o que está na sua conta bancária hoje, é o que você tem na sua mente, é o que você construiu até agora. Então, você precisa tomar decisão. Não importa hoje, gente, se a tua conta está negativa, se está 3 mil negativa, se você está com conta atrasada, se o teu aluguel está atrasado, se a sua conta bancária está ruim, se você não tem o que comer dentro da sua casa, nada disso importa. O que importa hoje é que você tome uma decisão de prosperar. Rose, como que eu faço para tomar decisão? O primeiro passo é você querer, tá? Depois da decisão, nós vamos trabalhar o segundo pilar, que é a clareza. Então, anota aí no seu caderno agora que você precisa ter a clareza. A decisão, ela vai ativar o movimento, tá? Anota uma frase muito legal, a gente vai falar um pouquinho agora sobre lei de atração. Luciano, eu tenho quanto tempo? Fala para mim, por favor. Até 7 horas? Temos até 20 horas, fica tranquilo. Beleza. Vamos lá. Daqui a pouco nós vamos falar sobre lei da atração, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam que o nosso cérebro, ele não distingue o que é real do imaginado. Rose, como assim? Então, vamos lá. Se eu começo a profetizar todos os dias, eu sou milionária, eu sou rica, eu sou próspera, e você começa a viver como se já fosse, o teu cérebro ele vai entender que aquilo ele já é real e ele vai arrumar meios de mandar tudo isso que você quer para você. Isso se chama física quântica. Então, hoje você não precisa ficar... Por isso que é muito importante o que sai da nossa boca. Eu sou pobre. Minha vida é uma desgraça. Porque eu não tenho isso. Porque eu não tenho aquilo. Conhece alguém, gente, que fala isso todos os dias? Aquela pessoa negativa, aquela pessoa pesada. De repente, até você que está me ouvindo aqui agora. De repente, você deve estar profetizando isso todo dia na sua vida. Meu Deus, minha vida é uma merda. Nossa, meus clientes não entram. De repente, você falou assim hoje... Eu não consigo cadastrar ninguém. Os consultores não entram. Todo mundo que eu cadastro não fecha. Todo mundo que eu prospecto não fecha. Digita aí para mim se você já passou por isso. Eu também já passei por isso, tá, gente? Eu tenho uma longa história aqui para falar para vocês, tá bom?
Eu já passei por isso, eu já fui essa pessoa também. Mas eu nunca desisti, eu sempre entendi que eu precisava evoluir. E uma das coisas que fez total diferença foi a minha mentalidade. Anota aí, você precisa mudar a sua mentalidade. Se você continuar com mentalidade pobre, você vai continuar pobre. Tem muita gente que poderia estar aqui nesse treinamento. Nós temos 55 pessoas aqui dentro. E nem 10% da tua rede está aqui dentro participando, está aqui conectado. E aí, se não mudar a mente, não vai mudar o bolso. Anota essa frase. Se não mudar a mente, não vai mudar o bolso, tá? E aí, a clareza. Rose, o que é a clareza? A clareza, ela vai direcionar o caminho. Então, você precisa ter clareza do que você quer. Tendo a clareza, nós vamos para um exercício. Se você ainda não tem, anota aí no seu caderno. E quem tem, também vai refazer. Anota aí, vocês já ouviram falar sobre quadro dos sonhos ou quadro de visualização. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Anota aí no seu caderno. Se você nunca fez, eu vou ensinar você a fazer. E se você já fez, você vai fazer um novo a partir de hoje, tá? É muito legal você fazer isso com a sua família. Ah, Rose, eu não tenho, quero fazer sozinho. Faça sozinho. Então, você vai pegar uma cartolina, tá bom? Você vai fazer recorte de revista, ou você vai selecionar fotos no Google, você vai baixar, pedir para imprimir, para revelar, não sei como é que você fala aí na sua cidade, e você vai colar nessa cartolina figuras do que representa o que você deseja. Gente, todos os meus quadros dos sonhos, tudo que eu fiz se tornou real. Primeiro ponto é esse, fazer os recortes, colar na cartolina. E você vai pegar e você vai pregar no local de maior visibilidade da sua casa, seja na sala, seja no quarto. E todos os dias você vai fazer o exercício de visualização, Bob Proctor. Você vai fazer exercício de visualização. Então, você vai separar 5 minutinhos do seu dia para você se visualizar dentro daquelas imagens como se já fosse real. Gente, isso dá um gás também, assim, incrível, porque você vai olhar, assim, cara, minha casa. Gente, casa, eu já fiz isso com casa, eu já fiz isso com carro, eu já fiz isso com viagens. É que eu não achei, gente, para trazer. Eu tô aqui na franquia agora e hoje foi muito corrido. Eu procurei lá em casa o meu para me trazer para vocês, né? No ano passado eu fui para Paris. Paris era um sonho de eu ir para Paris, né? E eu até contava com o Serginho hoje, né? Que eu fui junto com. Nós somos com umas amigas. Eu fui em 4. Fomos em 4 amigas. E Paris estava no meu quadro dos sonhos, ó, há muito tempo. E um dia ela foi almoçar na minha casa e ela falou assim: Rosa, eu tô indo para Paris. Faltava menos de um mês para ela ir para Paris. Elas iam em 3 amigas. Aí ela falou assim: por que você não vai com a gente? Eu falei assim: não, mas agora eu não posso ir, né? É um investimento aí que agora eu não posso fazer. Aí minha mãe olhou para mim, bateu em cima da mesa assim. Ah, você vai. Falei, eu vou? Ela vai, porque tu tem dinheiro, tu vai. Aí eu olhei assim para Emily e falei assim: então eu vou. Eu tenho dinheiro, né? Eu vou. E assim foi, gente. As oportunidades, elas vão aparecer quando a sua mente estiver projetada para isso. Então não adianta você querer um carro se você não sabe o modelo do carro que você quer, que você não sabe a cor do carro que você quer. Outra experiência foi com carro. Eu queria comprar uma HRV. E estava lançando, e estava tendo um novo lançamento, e eu não conseguia comprar, não tinha na cidade o carro, tinha que esperar chegar, e eu sou agoniada, não queria esperar chegar e tudo mais. E aí eu não achava para comprar. Aí um dia eu fui deixar no aeroporto, inclusive era o Márcio Ângelo, ele tinha vindo fazer um evento para mim aqui, e aí a gente passou perto de um carro que eu falei assim: caracas, olha esse carro, parecido com a HRV, a bunda dele bonita ali e tal, né? Eu falei assim: cara, eu quero esse carro, eu vou fazer um test drive nesse carro. Adivinha o que aconteceu? Eu só via o carro na minha frente. Só via aquele carro. Quando foi na terça-feira, eu fui fazer um test drive. E aí eu comprei o novo Kicks da Nissan, um carro de 160 mil reais na época. E eu acabei comprando ele. Por quê? Porque eu visualizava aquilo todos os dias. Eu visualizava o carro que eu queria. E aquilo trouxe para mim. Eu olhava dentro do meu carro, eu entrava dentro do meu carro e falava assim: caraca, meu, que carro chique. Porque imagina, uma pessoa pobre, eu entrava dentro do carro e eu falava assim: meu Deus, que carro maravilhoso. Então você precisa fazer esse exercício. Coloca aí no chat quem não tem o quadro dos sonhos. Coloca assim: Rose, eu não tenho. Coloca aí para mim, eu quero ver a quantidade de pessoas. E se você tem, você coloca: Rose, eu tenho o meu quadro dos sonhos. Coloca aí. Nossa, a quantidade de pessoas que não têm o quadro dos sonhos.
Eu quero que vocês façam, eu quero que vocês postem, eu quero que vocês me marquem. Ah, Rosa, eu não quero postar. Manda para mim no direct, no meu WhatsApp. Eu amo ouvir vocês quando vocês fazem os exercícios. Eu acho isso muito legal. E agora, uma coisa muito importante. Qual que é a sua meta? Anota aí no caderno. Que você precisa fazer isso aqui também. Qual que é a tua meta para a convenção em novembro? Qual que é a tua meta? Rose, ó, eu entrei agora, eu quero bater meu diamante, quero subir no palco da convenção como diamante. O que que você vai fazer? Você vai pegar a fotinha do pin de diamante, você vai mandar imprimir e você vai colar no quadro dos sonhos. E você vai colocar assim, dezembro de 2026, eu subirei no palco da convenção como diamante. Coloca ali, para você visualizar todo dia. Para quando você tiver com preguiça de você ir para a rua fazer o que precisa ser feito, você vai olhar para o quadro dos sonhos e vai falar assim, caraca, eu falei que na convenção eu ia subir como diamante. E você precisa realmente, de fato, trabalhar para que isso aconteça. Que não seja nada vazio, que você não seja movido pela emoção, né? Eu quero, olha, a gente colocando, subirei como triplo diamante. Coloca aí o pin que você vai subir, gente. Já começa a profetizar isso na vida de vocês. Já coloca, cara, eu serei triplo diamante. Eu vou subir como royal, gente. Isso aí eu já declarei, né, Luciano? Já declarei lá no café com o Luciano que eu vou ser o quê? Eu vou subir como royal, já está declarado. Mas também, gente, não basta simplesmente, presta atenção no que eu vou falar agora. Não basta simplesmente você pegar e falar, beleza, Rosa, eu tomei a decisão, fiz meu quadro dos sonhos. Aí passa um dia, passa 2 dias, passa um mês, aí fica a bunda na cadeira, com preguiça, procrastinando. As coisas não vai cair do céu, lindão. Não vai cair do céu, lindona. Você precisa ter ação. Anota aí no seu caderno. Eu preciso ter ação. Eu preciso ter meu quadro de visualização. É um exercício de visualização isso, tá, gente? Não vai cair do céu se você não se mover. Você precisa se mover para isso. E o terceiro passo é o quê? A compreensão. Vamos lá, anotem aí. O terceiro passo é a compreensão. Então, isso aqui para tudo, tá, gente? Para tudo. Se você quiser ter um carro, você vai precisar tomar decisão. Você vai precisar trazer clareza do carro que você quer. E você vai precisar trazer a compreensão. Eu gosto muito de falar sobre isso. E agora eu vou trazer um exemplo bem claro para vocês entenderem isso daqui. Eu falei sobre você chegar em novembro no palco da convenção com um PIN diferente, certo? Então, o primeiro passo que você precisa fazer é tomar decisão. Ok, Rosa, eu vi que várias pessoas aqui tomaram a decisão, certo? O segundo passo, clareza. Cara, eu tenho clareza do que realmente eu quero para minha vida, né? A clareza, ela vai direcionar o caminho. E o terceiro passo é a compreensão. A compreensão, ela vai sustentar a transformação. Então, vamos lá. Rosa, entendi tudo. Agora você precisa compreender como é que faz. Se você quer chegar em novembro, como triplo diamante, eu vi que a Vanessa colocou aí triplo diamante. Se você quer chegar em novembro triplo diamante, você precisa trazer a compreensão. Rosa, o que é a compreensão? Primeiro ponto, quantos mil pontos a Vanessa precisa para chegar em novembro como triplo diamante? Para ela bater triplo diamante, quantos mil pontos que são? 500 mil pontos, certo? Então, ela precisa desenhar isso, ela precisa compreender. Porque tem gente que digitou aqui, eu quero ser diamante, não sabe nem quantos mil pontos é para bater um diamante, não sabe nem quanto que é VME de um diamante. E muitas vezes é porque tem preguiça de aprender, gente. Tem preguiça de pegar o papel, o caderno, sentar, anotar. Anota outra coisa, você precisa aprender para você crescer. Se você não aprender, você não vai crescer. Você vai ser apenas mais um. E eu sempre disse, eu não vim para a Atlântica para me ser mais uma. Eu vim para ser a melhor. Anota aí no seu caderno. Eu não vim para ser mais uma. E você tem que ter esse mesmo pensamento. Você tem que sair daqui empoderado, empoderada. E, cara, eu não vim aqui para ser mais uma. Eu vou ser a melhor. Eu vou botar para fazer. Eu vou mudar a vida da minha família. E eu vou para cima. É isso, gente. É essa energia que você tem que ter dentro de você. Ela ficar de preguiça, entendeu? Falar, cara, eu vou fazer esse negócio para mudar de vida. Eu era uma pessoa pobre, que eu não tinha nada. Eu já conquistei o mundo, já fui para mais de 17 países, já troquei de carro várias vezes, mudei a minha história por uma decisão, cara, uma decisão. E às vezes você tem até mais condição do que eu, você está mais perto de pessoas aí, eu tô aqui em Rondônia, longe de todo mundo, eu faço meu negócio sozinha, tá aí o Luciano
que me acompanha desde o início. Eu não sei se meu patrocinador tá aí, né? Thales Fontinelli, se ele tiver aí, um beijo para você, um cara sensacional, uma pessoa incrível. Então, eu tô do outro lado do mundo. Às vezes, teu líder tá aí do teu lado e tu não aproveita. Você não fala assim, cara, me ajuda, meu líder. Traça aqui a meta para mim. E aqui eu tô falando, gente, do negócio. Mas para você realizar qualquer sonho que você deseja, você precisa trazer isso daqui, ó, decisão, clareza e compreensão. Se você entender isso aqui hoje, eu já estou mega feliz. Uma pessoa que não perde peso, vamos lá. Uma pessoa que ela sonha em perder peso. Quem sonha em perder peso aí? Coloca aí no chat aí. Rosa, eu quero emagrecer. Seja 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, coloca aí. Rose, quero emagrecer 2026, quero meter o shape. Coloca aí, gente, que eu quero ver. Eu, kkk. Gente, sem vergonha, viu? Nós estamos aqui tudo em família. Eu já me considero da família, viu? Vamos lá, eu vou emagrecer, Então, vamos lá. Mas a maioria de vocês não vai emagrecer. Vocês sabem por que não vai emagrecer? Vocês sabem por que vai continuar gordo? Porque não mudou a mente. Enquanto você não mudar a mente, você vai continuar gordo, você vai continuar gorda. Porque tá aqui, ó, compreensão. Emagrecer, muitos de vocês querem. Ficar rico, muitos de vocês querem. Mas vocês não trazem a compreensão. O que é compreensão? É eu fazer o que precisa ser feito. Então, Rosa, eu quero emagrecer. Aí eu vou olhar lá o Instagram da bonita, tá lá. Só come porcaria, só come um monte de doce, não vai treinar, tá lá tomando uma cachaçinha no final de semana. Hábitos ruins, hábitos errados, não vai emagrecer nunca, gente. Não vai realizar o sonho de meter o shape. Meter o shape também é um sonho. Lá no meu quadro de sonhos tem uma mulher lá com o shape lá toda shapeada, né? Mas eu vou meter o shape, gente, esse ano. Mas eu não tô gordinha, não, gente. Olha aí, ó. Mas é o sonho de toda mulher meter o shape, não é? Mas se eu não entender que eu vou precisar ir para academia todo dia, vou precisar melhorar a alimentação, vou precisar melhorar a quantidade de líquido que eu tomo, a qualidade do meu sono, que são os 4 pilares para emagrecer, eu não vou, para ter uma vida saudável, eu não vou conseguir meter o shape, gente. Então, anota isso que eu estou falando para vocês, é decisão, clareza e compreensão, para você realizar qualquer sonho que você deseja na vida. Agora vamos fazer um exercício de clareza aqui. Anota aí no seu caderno aí. Como seria a sua vida ideal em um ano? Anota aí, se você começasse hoje. Vamos lá, hoje é dia... Que dia é hoje? 6 ou 7? 7. Então, hoje é dia 7. Vamos lá. Dia 7, coloca aí no seu caderno. Como que seria sua vida ideal em um ano? Se você entrasse agora dia 7 do ano que vem, deste mesmo mês, se você trabalhasse muito, como que seria a sua vida? Quais os sonhos que você gostaria de ter realizado nesse ano? Coloca aí no seu caderno. Se quiser escrever aqui no chat, aqui, pode colocar também. Depois eu mando o PDF da aula para vocês, tá, gente? Quanto que você gostaria de ganhar nesse um ano de trabalho? Cara, Rosa, eu vou fazer um ano de imersão. Gente, se você faz... Eu digo assim, é muito simples fazer Atlântica Natural, sabe? Eu que vim de uma empresa americana, eu sei o quanto que é difícil. Eu olho para a Atlântica assim, eu falo, cara, o povo da Atlântica não trabalha não, velho. Não trabalha, o plano é muito simples, o plano é muito fácil, gente. Gente, no meu segundo mês eu bati triplo diamante com pontuação de quase imperial. 700 e poucos mil pontos. Ah, mas você tem uma experiência, lógico, eu tenho uma experiência, uma expertise, né? Tudo bem, vamos considerar isso. Mas se você tiver a mesma expertise que eu, se você se desenvolver, você também vai conseguir chegar. E mesmo que você não tenha, se você está me assistindo aqui hoje, você ainda é apenas um consultor, você precisa dar um sacode na cadeira aí e falar assim, cara, bater diamante, qualquer um que está aqui dentro dessa sala consegue. Hoje é dia 7. Dia 7. Ah, quem não é diamante quer bater diamante esse mês? Coloca aí no chat que eu vou dar uma dica para você aí. Coloca aí, Mozi. Quem não é diamante quer ser diamante. Coloca aí. Só o Carlinhos aí quer ser diamante, ó. Não apareceu mais. Anota aí no seu caderno aí, ó. Você conhece vendedor de loja, Avon, Natura, Boticário, Merkei, Marrocman, que vende sapato, que vende bolsa, que vende qualquer coisa, vendedor de rua. Vocês conhecem alguém assim? Coloca aí, eu conheço. Não, só coloca aí, o pai mais rápido. Vai lá, eu. Coloca aí se você conhece. Então, agora você vai sair dessa live quando a gente terminar. Você vai fazer uma lista de 100 pessoas. Anota aí no seu caderno.
Fazer uma lista de 100 vendedores. Anota aí, 100 vendedores. Que vende tudo isso que eu falei para vocês aí. Anotaram? Você vai pegar e você vai fazer contato com essas 100 pessoas para você achar 30 vendedores que compram R$ 1.000 de produto, gente. Vendedor, gente, eu gastei uma pessoa, cadastrei uma pessoa da Boticário. A menina chegou aqui e comprou mais de R$ 3.000 de produto que vende Boticário. É vendedora que você vai procurar. Você vai fazer uma lista de 100 vendedores e você vai mostrar a oportunidade para essas pessoas. 100% de lucro, gente. Eu fico maluca. R$ 80 para a pessoa entrar, 100% de lucro. Nenhuma das empresas que eu trabalhei era assim. E vendedor fica louco. Por quê? Porque na Boticário eles têm lá 15%, 17%. Na Avon também, na Natura também. Então, você vai fazer essa lista. Entre em grupo, gente. No grupo da sua cidade. Vai lá no Marketplace, pega contato de vendedores. Pega uma bolsa de produto, vai para casa dessa pessoa, faz demonstração de produto, convida ela para tua franquia, convida ela para um café. Tua missão esse mês é mostrar o plano para 100 vendedores. 100 vendedores. E vendedor quer conhecer produto. Então, você monta uma cesta, um kit de produto, não é para te dar, não. É só para você levar para ele conhecer os produtos. Você tem que ter produto aberto para ele conhecer. Beleza? Eu duvido, se você fazer o que eu estou orientando, eu dou minha cara a tapa se você não bate diamante esse mês. Se você fizer o que eu estou falando para você, você vai bater seu diamante esse mês. 100 vendedores. Anota aí. E quem fizer também depois me avisa, né? Mas vamos lá, vamos voltar para o foco aqui que eu vou, né, Luciana? Depois eu volto e aí nós vai assim. Porque meu treinamento é assim, gente. Eu já vou ensinando vocês a fazer o que precisa ser feito. Vamos lá. Daqui um ano, aonde que você quer morar? Coloca aí. De repente você está com o aluguel atrasado. De repente você mora numa kitnetzinha. E se você trabalhar forte, daqui a um ano você vai estar em um lugar melhor. Como você quer se sentir todos os dias? Isso é mais importante, gente. Eu acordava, mesmo quando eu não tinha dinheiro, eu já me acordava me sentindo milionária. Ai, sou milionária. Uhul! Desse jeito, gente, que eu acordava. Você olha assim pra mim, não, mentira da rua. Não, gente, é exatamente o jeito que eu tô falando pra vocês aqui. E eu, bora pra cima, e já gravava áudio pra minha rede, bora. E muitas vezes, gente, eu não tinha que comer dentro da minha casa. Eu passei um período da minha vida muito difícil, e onde eu tive que reconstruir, tive que recomeçar. Mas isso nunca foi empecilho para mim, né? Até mesmo quando eu vim para Atlântica, eu vim com algumas dificuldades, passei por alguns problemas, desde quando eu vim para cá. E um dia eu falei para o Luciano falou para mim assim, não sei o que ele falou de dar desculpa, né? Eu peguei e falei assim, Luciano, eu sou uma pessoa que eu nunca dei desculpa para nada, nunca. Eu tô aqui, e eu contei todas as situações para ele ali. Ele falou assim, caracas, Rosa, eu não sabia. Eu falei assim, eu nunca dei desculpa, você nunca me viu reclamar, nunca. Você sempre me viu o quê? Trabalhando. Todas as vezes que o Luciano me procurou, ele me encontrou trabalhando. Então, anota isso que eu tô falando para vocês. Toda vez que alguém te procurar, vai te encontrar onde? Trabalhando. Rosa, mas então vou viver de trabalho? Não. Você vai me ver lá em Cancún, você vai me ver lá em Paris, você vai me ver lá em Dubai. Entendeu? Exatamente. Quem é bom de desculpa não é bom de mais nada. Então, a partir de hoje, essa sala, nós estamos com 70 pessoas. Não vai ser uma sala com desculpa. Amém, irmãos? Coloca aí, amém. Não quero ninguém reclamando. Se o seu patrocinador está aqui na sala e está ouvindo, não tem reclamação mais. Já pode dar um cacete nele aí, nela, se ficar reclamando, tá? É isso, amém, amém. Negócio de reclamaçãozinha. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque é difícil. Difícil é ser pobre, gente. Eu já fui pobre. Difícil é ir no supermercado tirar as coisas de dentro do carrinho porque não tem dinheiro para pagar. Isso que é difícil. Mostrar um plano? É doido, né, gente? Isso aqui é a coisa mais simples do mundo. Falar que uma pessoa prospectar é fácil demais. Difícil é ser pobre. Anota no seu caderno aí. Difícil é ser pobre. Difícil é teu filho querer alguma coisa e você não ter dinheiro para pagar. Vamos lá, porque eu tenho 20 minutos só para encerrar. Seguindo, vamos lá. Outra coisa que você precisa entender. Por que a maioria das pessoas não realiza os sonhos? Por que as pessoas não realizam os sonhos? Anota aí no seu caderno que eu vou te ensinar agora. O primeiro ponto é isso aqui, ó. Falta de clareza. Você não realizou os sonhos que você deseja até hoje porque você não tem clareza do que você quer. O segundo ponto, porque você tem crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Crenças que te limitam. Eu não vou conseguir. Porque a Rose tem um carro, eu não tenho carro. Gente, quando eu comecei no multinível, morando no interior de Rondônia, eu estava a pé, andando de bicicleta. Depois eu comprei uma motinha, uma bizinha. Seu Gilson me conheceu na bis, né, seu Gilson? Tinha uma bis vermelha, rodava Porto Velho.
já morava em Porto Velho nessa época, rodava Porto Velho, ó, numa bis, em cima de uma bis. E detalhe, olha só, como é muito importante, anota um livro aí falando de sonhos, né? Para você realizar a vida que você deseja. Anota um livro que quem não leu vai ler e quem já leu vai ler de novo. O Segredo da Mente Milionária. Esse livro mudou minha mentalidade, esse livro mudou minha história. Eu tomei grandes decisões com 21 anos de idade depois que eu li esse livro. E aí, quando eu ia atender uma pessoa, quando eu ia de bis, eu deixava a minha moto. Eu deixava a minha moto na esquina e eu ia de pé atender aquela pessoa. E eu só andava arrumada, tá, gente? Aí era de blazer, saltão do tamanho do mundo, arrumada, maquiada. E eu chegava lá, ó, na pose de rica, porque anota isso, ninguém precisa saber o que você tá passando. É temporário. Anota, o que você está passando é temporário. Mas a sua decisão de mudar de vida tem que ser para sempre. Anota isso que eu estou falando para vocês. Anota para você não esquecer, porque depois disso tudo aqui, vocês vão esquecer tudo isso daí. A não ser que o Luciano vai mandar o link aí, né, Luciano, que vai ficar gravado. Então, é temporário que você está passando. E ninguém precisava saber que eu estava pobre, não, gente. Ninguém precisava saber que eu colocava R$ 10 de gasolina. Ninguém precisava saber. Mas eu tinha uma crença muito grande que eu ia mudar de vida, que eu ia prosperar, que eu ia tirar minha família da pobreza, que eu ia poder comer o melhor dessa terra. A minha crença sempre foi muito alta. E é isso que você tem que desenvolver. Muitas vezes você não está realizando seus sonhos porque você não tem a crença. Você fica, ai, coitadinha de mim, que coitadinha, gente. Oxe, tem 2 pernas, 2 braços, uma boca para falar, tem lugar para morar, tem um pão com água para comer, mas o quê? E tem que parar de dar desculpinha, sabe? Ai, de não, cara, vamos fazer esse negócio aqui até dar certo. Muitas pessoas também, elas não realizam o sonho porque elas têm medo do julgamento. Coloca aí no seu caderno não, aí no chat. Se você tem medo do julgamento. Rose, o que é medo do julgamento? Medo que as pessoas vão dizer. Ai, eu não vou fazer isso porque a Michelle vai ficar falando de mim. Negão da Avon. O Serginho tava contando ontem no evento aqui, né? Tá falando que os amigos dele chamavam ele de vendedor da Avon. O negão da Avon. Ai, não vou fazer isso não, porque vão me julgar. Ah, porque se eu abrir um stories lá para me gravar um vídeo, as pessoas vão ficar rindo da minha cara. E isso paga a conta? Se você tiver esse tipo de comportamento, vai pagar a tua conta? Vai? Não vai, gente. Não vai. É isso que você precisa entender aqui, tá? Outra coisa também, você ficar na sua zona de conforto. Então, hoje, o que está fazendo você ficar na sua zona de conforto? Tem um consultor meu, que ele fala para mim, que eu perguntei isso para ele, ele falou assim, que era o ar-condicionado da casa dele. Que ele disse que depois do almoço, ele ligava, o Rondônia é muito quente, né? Ele ligava o ar-condicionado e ficava sentado no sofá. Eu falei, então, eu já descobri, eu vou aí pegar, vou arrancar esse ar-condicionado daí, e aí pronto, você vai ficar no calor, você vai ter que pegar e você vai ter que trabalhar, né? E aí ele riu ali. Mas você precisa identificar o que tá te deixando na zona de conforto. Zona de conforto não paga conta, anota isso daí também. Então você precisa identificar isso. Ah, Rose, eu fico aqui com preguiça de sair. Ah, porque eu tenho que ir para a rua. Eu sei, gente, ir para a rua. Ai, a Rose fala assim com coisa que é tudo bonitinho. É não, gente. Para mim também não é não. Vocês sabiam que é mais difícil para mim hoje do que para vocês? Vocês sabiam? É mais difícil para mim hoje. É mais difícil para o Luciano hoje. Você não tem que ir para a rua mostrar um plano. É confortável para ele. É confortável para mim. Só que nós ainda não temos a vida que nós sonhamos. Nós ainda queremos mais. Por isso que a gente trabalha muito. Eu trabalho muito. Luciano trabalha muito. Serginho trabalha muito. E é isso que você precisa fazer. Ah, mas eu vou trabalhar a vida toda? Não. Você precisa colocar prioridades. Anota outra frase. Você é do tamanho dos seus sonhos. Você é do tamanho dos seus sonhos. Essa frase é uma frase muito poderosa do Augusto Cury. E você precisa entender e refletir nessa frase. Você é do tamanho dos seus sonhos. O quanto que você está sendo grande para você realizar os seus sonhos? Outra coisa, essa daqui é a chave de ouro. A chave de ouro. Por que você não realiza os seus sonhos? Anota aí bem grande. Falta de ação. Falta de ação. Decisão sem ação é igual ilusão. Então, se você tomou a decisão hoje, se eu perguntar aqui quem tomou a decisão, todo mundo vai falar, eu tomei a decisão. Mas aí não tem ação, aí vai continuar iludido. Ah, Serginho, a Atlântica deu certo para mim, não. Claro, ficou com preguiça. Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, né? Teve uma vez que eu fui falar para uma pessoa assim, ai, porque não
dar certo. Eu falei, claro, tu é preguiçoso, vagabundo, não gosta de trabalhar, não vai dar certo não, meu filho. Gente, desculpa, mas eu falei isso pra ele sim, tá? Ai, Rose, mas você foi dura. Fui dura. Eu tô vendo, a pessoa não quer trabalhar, fica com preguiça, depois vai falar que o negócio não dá certo. Então, hoje, gente, só não vai dar certo se você não fazer o que precisa ser feito, tá bom? E agora, eu vou trazer algumas perguntas aqui para você refletir. Quem que você é hoje? Quem que você é hoje? E tudo isso aqui, gente, na verdade, um treinamento de mentalidade aqui, com sonhos, é justamente para você se alinhar, para você chegar nos sonhos que você deseja. Porque sem esse alinhamento, você não vai conseguir. Eu conheço muitas pessoas que fizeram o quadro dos sonhos, mas não tiveram um alinhamento mental, não sabem para onde vai. E ela nunca vai conseguir chegar. Por quê? Porque ela precisa de um passo a passo, ela precisa entender isso daqui, entendeu? Ela precisa entender quem ela é hoje. E a Michelle, tô falando da Michelle, que a Michelle tá aparecendo aqui na minha frente, aqui, tá? A Michelle precisa pegar e precisa olhar para dentro dela e falar assim: quem que eu sou hoje? Você precisa olhar com clareza, você precisa olhar com verdade, você precisa olhar com humildade. Olhar para dentro de você, eu preciso falar assim, cara, quem que é a Rose? O que que a Rose tem hoje? Cara, a Rose mora numa casa assim, assim, assado, tem um carro assim, assim, assado, a mente da Rose é assim, assim, assado. Beleza. Para a Rose realizar esses sonhos, lembra que eu falei da cartolina? Que eu falei para vocês fazerem? Para a Rose realizar isso daqui, o que que a Rose vai precisar mudar? Anota aí. O que que a Michelle vai precisar mudar para realizar esses sonhos aqui da cartolina? Porque é isso, gente. Não é você colocar uma casa lá de 5 milhões no papel e achando que vai cair do céu. Não vai, você precisa mudar a tua mentalidade, vai precisar ajustar, vai precisar de decisão, de clareza, de compreensão, de ação, de foco, de disciplina, consistência, resiliência. É isso que você vai precisar, tá bom? Outra coisa, quem que você precisa se tornar? Isso eu já falei, né? Mas é pra vocês anotar aí. O que essa nova versão faz todos os dias? Essa aqui é poderosa, Luciano. Qual que é a nova versão da Michelle? O que que a nova versão da Michelle fará todos os dias? Quais são os hábitos novos? Quais são os comportamentos novos? Porque essa Michelle, não estou falando que é seu caso, tá, Michelle? É só um exemplo. Mas se for também, já pega essa pra ti aí, irmão. Não tô dizendo que é o caso da Michelle, mas vai que a Michelle tá acordando 10 horas da manhã todo dia. Aí a Michelle, vai ficar rica! Yes! Aí a liga pro upline dela. A Michelle é tua, né? É da Paty. É da Paty, né? Da Paty. Aí eu vou falar, pronto, da Paty e da Michelle aí, né? Com a Paty eu tenho mais liberdade, né? Aí as duas chegam lá, Luciano, vou ficar rica, uhul! Ah, meu líder, porque a gente vai. Aí quer acordar 10 horas da manhã, aí você liga, e aí, Paty, mostrou quantos planos? Não, meu líder, esse mês não mostrei plano nenhum, não. Esquece, gente, esquece. Não vai. Ó, se você quer ter uma vida nova, com comportamentos antigos, não vai dar certo. Você não vai conseguir. Você vai precisar ter novos comportamentos. Então, eu sei que o Luciano está nessa maratona aí de treinamento, é para te ajudar. Não é para ajudar ele, não é para me ajudar. A gente já mudou nossa mente. A gente já mudou de vida. Lógico que eu vou bater royal aqui, né? Isso aí é honra, né? Para mim, vou chegar a esse nível. Mas já mudou de vida, gente. Eu já conheci muitos lugares, já morei fora do Brasil, tenho visto americano, enfim, tenho tudo que um dia eu sonhei. Visto americano era um sonho, gente, eu ter, tá? Aí, quando eu tirei o meu, fiquei até emocionada. Eu falei, caraca, meu. E tava ali no meu quadro dos sonhos ter um visto americano, sabe? Coisa simples, talvez, né? Mas uma menina pobre igual eu, como eu era, né? Era um sonho. Então, você precisa entender isso, cara. Eu preciso me tornar uma nova pessoa, eu preciso construir uma nova versão. Porque se você não construir uma nova versão, você não vai ter resultados positivos, você vai continuar do mesmo jeito, sua vida vai continuar do mesmo jeito. Você vai continuar morando numa casinha, você vai continuar andando no carrinho, você vai continuar tendo a sua vidinha de sempre. Então, decisões mudam destinos. Anota aí no seu caderno. Decisões mudam destino. E aí você precisa entender que você não nasceu para viver com o básico. Você não nasceu para comer o básico. Você nasceu para comer o melhor dessa terra. Se alguém conseguiu, é porque existe um caminho, gente. Se o Luciano chegou até o nível de Royal, é porque existe um caminho. O caminho está pronto. O sucesso deixa rastros. Anota no seu caderno.
O sucesso deixa rastro. Você precisa aprender a modelar as pessoas de sucesso. Você precisa aprender a modelar o teu sonho. De repente tem uma pessoa que tem o sonho que você deseja, você precisa aprender a modelar essa pessoa. Olha uma coisa muito interessante que eu até compartilhava com o Sérgio sobre isso, que quando eu iniciei minha trajetória no multinível, sempre quando eu tinha oportunidade de chegar próximo de algum líder, de algum VIP, o que que eu faria? O que que eu fazia? Eu chegava perto de todos. E eu fazia a mesma pergunta. Luciano, o que você fez para você ter o resultado que você tem? Qual a estratégia que você usou? Por quê? Porque ele tem a vida que eu quero ter. Ele mora no lugar onde eu quero morar. Ele tem o que eu sonho ter. Então, eu ia o quê? Modelar. Isso se chama modelagem. Anota no seu caderno. Modelar pessoas de sucesso. Modelar o meu sonho. Modelar aquela pessoa que tem a casa que eu quero morar. Então, assim, o que Luciano fez que eu possa fazer também para ter a vida que eu sonho ter? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Não é só você fazer o quadro dos sonhos, mas é você ter essa clareza de tudo isso que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, tá bom? E você entender que você não atrai o que você quer. Anota essa frase aí. Você não atrai o que você quer. Você atrai quem você é. Essa é forte, irmão. Alguém digita no chat essa frase aí para mim. Digita aí, Serginho, por favor. Você não atrai o que você quer. Você atrai quem você é. Ok? Ah, tá. Então digita alguém aí. O Sérgio foi gravar um vídeo, ele saiu da live. Você não atrai o que você quer, você atrai quem você é. Aí a minha pergunta agora, é a pergunta de fechamento aqui. Pronto. O Luciano digitou aí. Aí aqui é a pergunta de fechamento aqui. Vamos lá. Você atrai quem você é, né? Então, com a mentalidade que você tem hoje, com o dinheiro no bolso que você tem hoje, o que você vai atrair? Com a mentalidade que você tem hoje, o que você vai atrair? Essa pergunta não precisa me responder, nem digitar no chat. Essa pergunta é para você. O que você vai atrair sendo a pessoa que você está sendo hoje? Vocês concordam comigo, gente, que a gente tem muito para mudar? Quem concorda, digita eu aí no chat. Se você não concorda, também coloca não concordo, Rose. Quem concorda, coloca aí. Rose, a gente tem muito que mudar. A gente tem muito. Porque a gente tem exatamente a vida que a gente merece. Ai, Rose, não, eu não mereço estar na pobreza. Merece. É o que está na tua mente. O que está no teu bolso é o que está na sua mente. Você precisa entender isso. Se você não entender isso, você vai continuar pobre. E, gente, quando eu falo de pobreza, não é para vocês me levar para o lado pessoal, não, tá? É para vocês entenderem que pobre ou tu tem dinheiro ou tu não tem dinheiro, meu irmão. Né? Aí, porque tá me chamando de pobre. Não, eu já fui pobre um dia também. Eu sei que não é ter as coisas para comer dentro de casa. Esquece isso daí. Eu sei o que é no shopping querer comprar uma coisa e não poder comprar. Eu sei. Mas eu também sei ir no shopping comprar um sapato de R$ 1.000, comprar uma bolsa de R$ 2.000, comprar uma bolsa de R$ 5.000. Eu sei o que é isso. Eu já tive dos dois lados. Dos dois lados. E se você não entender hoje que você precisa mudar a tua mentalidade, ter um plano de ação. Vamos falar do plano de ação. Já estou fechando aqui. Vamos falar sobre plano de ação. Se você não entender que você precisa ter um plano de ação, você não vai conseguir chegar no resultado que você deseja, tá bom? E aí, falando sobre plano de ação, para a gente fechar aqui, que eu tenho 9 minutinhos para a gente fechar, anota aí no seu caderno, plano de ação. Defina uma meta clara. Então, qual que é a tua meta para esse mês? Daqui quanto tempo você vai comprar o carro que está lá no quadro dos sonhos? Daqui quanto tempo você vai comprar aquela casa que você colocou lá na sua cartolina? Daqui quanto tempo? Defina a sua meta. Você precisa definir. Tem que ter clareza. Liste 3 ações diárias. Ai, Rose, mas eu não consigo. É tanta coisa para me fazer no dia a dia que eu não consigo fazer. Coloca prioridade. O que é prioridade para você? Coloca, liste 3 ações diárias que você vai fazer todo dia. E, Rose, todo dia todo dia você vai falar, eu vou falar com 5 pessoas. Isso é uma lista de prioridade. Todo dia, faça chuva, faça sol, eu vou falar com 5 pessoas. Eu vou falar com 5 consultores novos. Eu vou vender 5 produtos. Coloca a tua lista das tuas ações diárias.
Defina o que vai parar de fazer. Anota isso também. O que você vai parar de fazer? Rose, como assim? Vou parar de ficar rolando barrinha lá do Instagram, à toa lá, vendo porcaria, que fica só alimentando tua mente de porcaria. Anota isso. Você é o que você come e você é o que entra na sua mente. Se você tá lá no Instagram olhando porcaria, é o que sua mente vai se alimentar. Então, o que você vai parar de fazer hoje para você realizar os seus sonhos? Vai tirar a bunda da cadeira? Vai parar de procrastinar? Vai parar de dar desculpa para o seu líder? Vai parar de dar desculpa para você? O que você vai deixar de fazer a partir de hoje? Anota também, que é para você não esquecer, porque depois você vai esquecer, aí você vai falar, ai, a Rosa não me avisou. Estou te avisando, irmã. Estou te avisando para você sair daqui, ó, com a mente aberta. E uma mente que ela se expande, jamais ela volta ao seu tamanho original. E aí, gente, para a gente fechar aqui, a vida dos sonhos, ela não é sorte. A vida dos sonhos, ela é decisão, tá? Vou repetir. A vida dos sonhos, ela não é sorte. A vida dos sonhos, ela é decisão. E decisão diária. Porque eu sei que nem todo dia a gente vai estar bem. Hoje, por exemplo, é um dos dias que eu não estou tão legal. Ontem eu também não estou tão legal. Estou de TPM, a mulher, né, passa por isso. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui dando o meu melhor. Eu estou aqui fazendo um treinamento incrível para vocês. Hoje eu já atendi pessoas, hoje eu já falei com pessoas. Eu estou dando o meu melhor aqui, entende? Então é isso que vocês precisam fazer. Cara, eu não estou legal, mas eu preciso dar o meu melhor todos os dias, tá bom? Mesmo quando você não está bem, mesmo quando você está com preguiça. Ai, mas Rosa não tem preguiça. Lógico que eu tenho preguiça, gente. Oxe, você acha que eu tenho vontade de fazer sol quente de Rondônia todo dia? Tenho não. Mas é mais difícil ser pobre, irmã. É mais difícil ser pobre, Michele. Então não dá, não dá. A bolsa que eu tô lá namorando, eu tô namorando a bolsa da Louis Vuitton, né? Uma bolsa assim grande, o pessoal tem uma bolsinha pequena, né? Ah, a bolsa vai ser uns 5 mil pau, 4 mil, sei lá. Se eu comprar fora, deve ser mais em conta. Entendeu? Então, assim, a vida que eu sonho, que eu desejo, ela exige muito de mim, né? E agora, a frase para mim encerrar, viu, Luciano? De fato, você vai voltar para a mesma vida ou você vai decidir mudar hoje? Coloca aí no chat. E diante dessa frase, eu quero agradecer pelo convite, agradecer meu líder, meu mentor, Luciano Gouveia, agradecer vocês por me ouvirem aqui, né? É um prazer imenso, que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês. Desejo encontrar vocês no topo. Desejo que vocês façam o exercício, viu, minha gente? Quem não fizer o exercício vai morrer pobre. Já estou decretando aqui, Luciano. Quem não fizer o exercício vai morrer pobre. Ó, gente, um beijo, muito legal. É contigo, Luciano. Bacana. Parabéns. Quem gostou aí, dá palminhas para Rose Soares, sensacional. Eu sempre falo o seguinte, né? Decisões traçam destino mesmo. Ai, nada segura um homem ou uma mulher quando está determinado atingir um objetivo, atingir um sonho. E eu sempre falo o seguinte, gente, né? O universo, né? Ele sempre tem dois polos, né? Ele tem lá o frio, o quente, ele tem o macho e a fêmea, ele tem o alto, o baixo, ele tem a pobreza, a riqueza, ele sempre vai ter dois polos. E tem um polo positivo e negativo. E vou falar uma coisa, o negativo ele tem um poder absurdo, gente. Porque é muito fácil a gente desmotivar. A Rose pode falar um monte de coisa positiva, ela fala uma coisa, a pessoa se prende no negativo. A nossa vida, a gente tem uma projeção de sonho, a Atlântica pode te realizar centenas de coisas. Aí tem uma coisinha, ela consegue destruir tudo aquilo que você desejou. Uma. Eu dou um experimento, assim, né? Eu poderia fazer aqui agora. Experimento de água e o café. Não que o café é negativo, tá, gente? Estou dando um exemplo aqui, né? O café com é negativo. Uma gota de café na água, você faz o quê? Você suja a água aqui. E uma gota de água no café vai fazer quase diferença. Então, para você mudar a sua vida, você tem que ter muito mais positivo do que o negativo. E isso a gente precisa trabalhar muito, porque as informações que chegam até a gente, ela é muito mais negativa. A gente tem que trabalhar isso quase diariamente, é uma briga interna intensa, diária, gente com a gente. Cara, o plano que você mostrou e o cara não entrou, é negativo.
a pessoa que você colocou no negócio não foi negativa, todo online, qual o produto que atrasou, ou aquela coisa que o cliente te deu um calote, não sei o quê, a TV que queimou, e o sei o quê. Cara, e aí essas coisas vão acontecer se sua mente não estiver muito blindada para onde você quer ir, cara. Você vai desistindo de um monte de coisa. Então, assim, Luciano, como é que eu faço para aumentar a minha positividade? Cara, você precisa ter uma crença muito grande. Por isso que todos esses exercícios da Rose, cara, tem um exercício que é fenomenal. Cara, você tem que tirar um horário do dia para você falar com você mesmo. Ou com Deus, né? Só você e Deus, cara. Só você com você. Para você criar, mentalizar uma conversa com você, interna com você. Porque a maior briga entre você e a realização dos seus sonhos, cara, é só você, cara. Todos os bloqueios. Você só não chega aqui a diamante, duplo, imperial. A única pessoa que vai impedir isso é só você. E essa briga que você tem, cara, Cara, você que precisa resolver. Porque o negativo vai acontecer toda hora, mas intensamente. E ele é muito forte. O inimigo é muito forte, o negativo é muito forte. E a tendência é que você desista. Essa é a verdade. Existem mais pessoas que vão desistir do que pessoas que vão persistir em um monte de coisa. Aqui também não vai ser diferente. Nós chegamos aqui à sala aqui 80 pessoas, né? Cara, eu vou ser bem sério para você, tem 70 pessoas. Sendo bem sério, dessas 70 aqui, daqui a um ano, 10% vão estar aqui. O seu e o restante. Cara, renova. Ficar pelo caminho. Fica pelo caminho. Entenda uma coisa. O seu sonho, ela vai ter que ter pessoas no seu sonho. Ninguém cresce sozinho, ninguém vai realizar seus sonhos, não vai, existe. Se eu falar assim para você agora, quem gostaria de 10 bilhões de reais agora na conta? 10 bilhões. Todo mundo vai querer, sim ou não? Mas você fala assim, 10 bilhões na sua conta, você vai viver numa casa sozinho, num carro sozinho, numa ilha sozinho, um iate sozinho, só você sozinho. Quem gostaria de 10 bilhões? Ninguém. Ninguém quer realizar negócio sozinho, porque as pessoas precisam de pessoas. E nessa trajetória, você vai lidar com pessoas. Você vai realizar junto com outras pessoas. Então, de você até o seu sonho, é como se fosse estações de trem. Pessoas que... Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho 3 anos de Atlântico. 3 anos. Pessoas que começaram comigo. Que foi importante na estação. Quando eu parei na próxima estação, muitas não estavam mais, já tinham descido, e outras entraram. Eu prossegui junto nisso. E fui descendo em outras estações, tem algumas pessoas que começaram comigo e estão ainda, hoje. E tem pessoas que vão desembarcar daqui a pouco. Só que o único que não pode desembarcar sou eu. Uhum. Tem um cara que falou assim comigo, que eu vou sair. Eu falei, cara, se for da tua vontade, você pode sair. Porque não vai ser você que vai impedir de eu realizar meu sonho. Porque vai vir outros. Então, quando eu falei aqui que vai ter pessoas aqui, de 70 pessoas, 10% daqui a um ano vão estar aqui, isso é verdade. Não é, doa que não é, porque a maioria vai desistir. Você pode ser o que vai desistir. E vai voltar de novo para aquela vida que você acha que deveria sair, mas não está decidido em sair. Então, a conversa interna que você tem que ter com você mesmo, porque coisas negativas, obstáculos vão vir diariamente para te tirar desse negócio, para te tirar dos teus sonhos. Aí você está falando, cara, eu acordei com o TPM. Cara, quem tem uma mente blindada e sabe aonde quer, quando vem o negativo... Cara, ontem, eu tive que desligar o telefone, porque deu vontade de eu mandar uns 2 lá para casa do prego. Aí, gente, é quase o Buda, né? Tem que respirar, né?
né? Respira. Então, mas, cara, entenda uma coisa, vai ter problema, mas eu preciso entender aonde eu vou chegar nesse negócio. Que o negativo vai vir a todo momento. Independente do negativo vir, eu preciso prosseguir com as minhas tarefas de realização de sonhos. Cara, a tarefa de realizar sonhos, ela não pode deixar de ser feita. Porque entenda uma coisa, se eu fosse empregado, eu era militar. Eu vou encerrar aqui agora. Eu era militar. Cara, eu odiava acordar 5h30 da manhã. 5h30 da manhã? Como que alguém consegue acordar 5h30 da manhã? Eu tinha que acordar 5h30 da manhã. Fazendo chuva, sol, caindo neve, com problema, com o que for. Eu tinha que ir. Porque alguém mandava eu ir. Eu tenho certeza que muita gente aqui é empregado, que deve ter alguns aqui, que independente de problema, se está menstruada, se está com problema, se brigou com o marido, a pessoa vai trabalhar que alguém está mandando e ordenando. E aí, quando eu tenho o bem prazer de estar em algo que eu consiga realizar sonhos incríveis, eu achar que o problema é maior do que os meus sonhos. E, independente do problema, eu preciso fazer. Se eu vou brigar com a minha mulher, se eu vou brigar com o meu online, se eu vou brigar com o offline, se eu vou ter problema, se o produto vai atrasou, Cara, independente disso, eu preciso continuar, porque é uma jornada. E quando eu falo que você precisa ter um dia do seu... Tem gente que acorda, eu odeio acordar 5h, mas nunca. Hoje eu não acordo. Tá? Quando eu falo que você tem 2 polos, positivo e negativo, quando você tira um dia, eu aconselho você tirar o primeiro horário do dia, de manhã, para que você tenha uma conversa. Gente, 5 minutos. 5 minutos. Uma conversa entre você com o seu interior, você com Deus, onde você começa a mentalizar coisas, começa a agradecer, e sempre você tem algo a agradecer. Você começa a visualizar o que você quer. Você começa a projetar coisas boas para você. Você começa a querer criar como é que vai ser o seu dia. Projetar como é que vai ser o seu dia. Quando você tem esse horário para você, qualquer coisa que vir negativo vai ser muito menor. Porque você já projetou o positivo lá para cima. Porque sempre vai acontecer no seu dia positivo e negativo. E se você não tiver o seu positivo muito bem alinhado, todos os dias, uma coisa pode te tirar desse negócio. E se eu puder sair daqui hoje, para que você possa realmente entrar na linha, alimente o positivo na sua vida. Porque o negativo vai vir comendo você. O inimigo, quem quiser dar como inimigo, como negativo, vai vir para destruir você. Se você não estiver preparado, não estiver bem alinhado com você, não estiver bem resistente, não tiver Deus no seu coração, cara, você nunca vai realizar seu sonho. Você pode pegar no quadro do sonho e botar lá, não vai. Você tem que estar muito bem preparado aonde você vai chegar. Quando você tem essa certeza aqui na sua mente, pode vir o que for, amigo. Pode vir negativo o que for. Você vai bater, você vai sentir naquele momento. Olha, se você se sente triste, claro, eu acabei de falar ontem, deu vontade de mandar 2 ir lá para casa do prego. São coisas negativas que aparecem na nossa vida. Inimigo que aparece, cara, eu já estou blindado. Opa, 5 minutinhos, tristeza passou, vamos embora, vamos prosseguir. Mas eu não posso dar o prazer de que o negativo vai sobressair o que eu tenho de positivo. Isso não pode acontecer na minha vida, isso não pode acontecer na sua vida. Então, assim, cara, tira um horário do seu dia para você aumentar a positividade do seu corpo, a frequência do seu corpo, a visualização dos seus sonhos. Quando a Rose falou para você botar lá os quadros do sonho, para você olhar e falar assim, cara, eu vou realizar isso. Isso aqui eu vou realizar. Eu vou realizar esse negócio. Cara, faça esse negócio dar certo. Questão de honra.
a tua vontade é você subir em cima do palco lá dia 21 de novembro como duplo, como triplo, como royal, qual importa? Cara, bota isso como meta e corra atrás. Não tem como você não realizar quando você realmente determina isso. E mais uma vez, não acho que vai ser 1000 maravilhas, porque as pessoas entram nesse negócio, acho que não vai ter dificuldade. Tá na hora, gente, de a gente separar os homens dos meninos, as meninas das mulheres. Aqui ninguém é criança. A gente está numa era que tem maior número de informação, com, qualidade de vida incrível, mas é uma época de mimimi miserável, de achar que é tudo... Meu amigo, não vai funcionar. Vai vir porrada, vai vir obstáculo, e esse negócio vai acontecer. Gente, entre você e teu sonho vai vir porradaria, vai vir dificuldade, vai vir pessoas te magoando, vai vir muita coisa. E você precisa estar muito blindado nisso. Você precisa estar muito ciente nisso. Não ache que só vai ter coisa boa, jornada. Ah, imagina, eu só perguntar ao Serginho, Serginho, desse tempo que você está aqui, só foi coisa boa? Ah, quantas pessoas desistiram, quantas pessoas falaram não para ele, quantas pessoas que saíram da equipe dele. E, cara, tudo isso são coisas que vai acontecer e vai acontecer. Você precisa entender que essas coisas coisas negativas vão acontecer. Não tem como... Faz parte do processo. E se você não estiver muito blindado, se você estiver muito internamente bem com você, você não vai realizar isso. Que assim seja. Que assim você coloque isso na sua frente. Se você puder todos os dias conversar com você, só você com você com Deus, você com o seu interior, para projetar isso e estiver muito bem alinhado, meu amigo, pode ter certeza que nos próximos anos você vai viver uma vida dos sonhos realmente, ok? Rose, muito obrigado, tá, por você estar aqui, fazer parte desse time. Cada palavra tua aqui está anotada aqui, muito bacana. Se você pegou esse treinamento para ficar gravado, eu vou disponibilizar. Nós estamos numa pegada muito forte de treinamento. A Rose falou uma coisa importante que, cara, eu poderia simplesmente não dar treinamento. Deixa cada um... Sim, mas não, a gente está fazendo isso por vocês, cara. Não é por mim, é por vocês, cara. É uma coisa que vocês podem perder tudo, mas o conhecimento vocês nunca vão perder. Ninguém te rouba. Ninguém te rouba, cara. Às vezes, cara, deixar de ter um treinamento desse, cara, as pessoas pagam, às vezes, fortuna por um treinamento que, de repente, o que você assistiu hoje aqui, de graça, de valor a cada palavra dessa. Coloca isso como seu objetivo, realmente, de vida, ok? Então, amanhã, nós vamos ter um treinamento de novo, 19... daqui a pouquinho vai ter um bate-papo com o presidente, todo mundo alinhado com o presidente hoje. E amanhã, às 19 horas, eu vou falar de prospectar e cadastrar pessoas. Como cadastrar rede. Eu vou trazer um cara aqui que eu acho que o Serginho conhece, tá? Lima, tá? O cara é cabeleireiro, tem um grau de escolaridade baixo, tá? O cara é uma máquina de cadastrar. Uma máquina. Cadê o Serginho? Se ele puder falar aí. Uma máquina de cadastrar. E a gente vai bater um papo aqui, incrível, tá? E o cara, tu vê, gente, o cara simples demais, triplo diamante, uma máquina de cadastrar pessoa. E eu pergunto, como assim, cara, eu não vou montar slide, não. Eu vou falar só o que eu faço. E o cara, na simplicidade, cadastra... Serginho, não é? Lima. Luciano, eu sou suspeito para falar do Lima, além de um grande amigo nosso, é um líder fundador da Atlântica Natural, né? Hoje é um triplo diamante, um resultado incrível, dificilmente fica sem se requalificar. O cara era cabeleireiro, gente. A vida inteira cortando cabelo, barba, e de repente ele se cansou e vendeu a parte dele do salão de cabeleireiro. Deu um pé lá no negócio, ficou pro sócio, falou, se jogou na Atlântica Natural. Olha só, eu cheguei a Imperial, ele era diamante elite ou duplo, acho que era duplo. E aí ele tomou a decisão de realmente fazer o negócio de verdade, meteu o pé no serviço dele, e hoje é triplo diamante. E esse ano aqui, o Luciano, vai chegar ao nível de Imperial. Esse ano o cara vai chegar. E o que o Luciano falou, um cara praticamente sem pouca escolaridade. Pouquíssimo. O cara, assim, gente da gente. Verdade.
Fala natural com todo mundo, brinca, fala até errado às vezes, mas é um verdade. cara que trabalha, mete a mão na massa e vai para cima. Então esse negócio é para todo mundo, gente, mas é para todo mundo que realmente tomou a decisão de mudar de vida e manteve a decisão tomada até dar certo. É isso. E para encerrar, acho que a blusa do Serginho, cadê a blusa? Acho que define, na verdade, o que você precisa ter, né? Cara, atitude, velho. Atitude. Toma atitude hoje. Toma autorresponsabilidade. Se hoje você não está tendo resultado aqui, o único responsável é você, não é a empresa. Se tem gente tendo resultado e você não está, o responsável é você. Às vezes a gente trabalha o mesmo produto, o mesmo serviço, você não está tendo, é você. Quando você traz isso para você, fala assim, cara, eu sou responsável pela minha vida hoje, pelo meu resultado. Agora, eu também sou responsável pela mudança da minha vida. Quando você assume isso, não é governo, não é Lula, Bolsonaro, não é dinheiro, é quase uma bobeira. Para de se prender com essas idiotices. Isso é idiotice. O único responsável para a mudança de vida é você. Você pode mudar. Você pode determinar isso. Hoje, então assume hoje, tem essa atitude de falar assim, cara, eu vou ser a transformação, a mudança na minha vida. E a frase, na verdade, fica aí na blusa do Serginho, que é atitude. Quando você tem atitude de tomar essa decisão, de botar em prática o que a Rose colocou aí agora, você tem a tomar atitude de fazer esse negócio, o que tem que ser feito, eu não tenho dúvida que realmente você vai ter grandes resultados como Serginho, como a Rose, como eu, como muitos outros, que já tomamos a decisão e a atitude de fazer esse negócio. Então, um grande abraço. Vamos printar a tela aqui, tá, gente? Vamos lá, desculpa. Deixa eu mudar aqui a tela, um minuto. Eu gostaria que abrisse a tela só quem é bonito. Então, abre a tela aí, por favor, quem é bonito. Só os bonitos abre a tela, ok? Abre a tela aí, só os bonitos, por gentileza. Elvis, fecha a tela aí, por favor. Tá? Ô, Sargento, fecha a tela aí. Brincadeira, acho que tá? Então, cadê a gente? Cadê os bonitos aí? Cadê os bonitos? Abre a tela pra gente printar aí, pra gente botar lá. Beleza? Vamos fazer um, tá? Deixa eu printar aqui, ó. 1, 2, 3. Sorrisão, sorrisão. Carlinho, era para fechar a tela, cara. Gente, é isso. É isso. Vamos para o treinamento do presidente, a gente 30. Que Deus abençoe todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tamo junto, Rose! Junto! Ai, caramba.